Você quer um roadmap atualizado de estudos para o Flutter em 2024? Então assista ao vídeo e conheça alguns tópicos para você se tornar um bom desenvolvedor mobile com Flutter. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um roadmap que eu criei aqui com alguns tópicos de estudo para você se tornar um bom desenvolvedor em Flutter, né, a partir de 2024. Então a ideia aqui é alguns tópicos, né, num formato de trilha, onde você comece, né, da base mesmo e você vai até a publicação ali do app. Então a gente vai falar sobre alguns tópicos, não vai ser um roadmap 100% exaustivo, né, não tem como abordar todas as tecnologias disponíveis, mas a base principal que você precisa para se tornar um bom desenvolvedor em Flutter. Então aproveita, já deixa o like nesse vídeo aqui para apoiar o canal e ajudar a impulsionar esse vídeo para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, né, eu te convido a se inscrever para ser notificado toda semana de novos vídeos sobre Flutter aqui do canal. Bem pessoal, então o nosso roadmap de Flutter ele começa basicamente com algumas categorias aqui, né, definições, e isso foi uma questão pessoal minha, tá? A minha opinião sobre o que é fundamental, ou seja, o que você realmente precisa saber para você começar a trabalhar profissionalmente com Flutter, para você começar a encarar as vagas, você entrar, né, de fato trabalhar profissionalmente, né, com essa tecnologia. E também o que é desejável, ou seja, no momento que você começou a trabalhar, desenvolver os seus próprios apps, você vai começar então a estudar a mais, você vai começar a se aprimorar, ou seja, você vai enriquecer o seu conhecimento, tornando mais sólida assim a base que você tem e obviamente tendo mais conhecimento de outras ferramentas, outros packs, outras abordagens que vão, né, ajudar você em outras empresas, em novos projetos, em novos desafios. Então, o que é desejável, né? Mas isso tem que ficar bem claro, não é o que você precisa aprender tudo de uma vez, não é que você vai sentar e você precisa saber isso tudo em um mês, em 6 meses, não. Isso é um processo contínuo que você vai aprendendo aos poucos, né? E como eu falei, isso aqui a ideia é que seja uma trilha mais ou menos de tópicos que você precisa estudar. E o terceiro aqui que eu pintei em amarelo, que seria opcional, que seria uma coisa assim para você estudar no teu tempo livre, né, para você dar uma olhada, para você fazer um projetinho ali de fim de semana, para você aprender as coisas novas que estão chegando no Flutter e que possivelmente no futuro podem se tornar, né, os novos padrões. Então é bem importante a gente ficar de olho, beleza? Então vamos lá. Então o que é esse roadmap? Eu já falei um pouco, né, sobre isso, mas é um roadmap, né, ou um guia então com alguns tópicos para você estudar, né, a fim de você ser um bom desenvolvedor mobile, né, que usa o Flutter. Então para trabalhar realmente profissionalmente com o Flutter. Então não é um roadmap, como eu falei, que vai cobrir 100% de todos os tópicos disponíveis para o desenvolvimento, né, e também não vai falar de outras tecnologias como mobile, além do mobile, né, como por exemplo o front, o back, banco de dados, infra, etc. E também não vai falar sobre outras tecnologias do próprio mobile. Então a gente não vai falar de React Native, não vai falar de Kotlin, não vai falar de Switch. Aqui a gente vai falar especificamente sobre a questão do Flutter. A primeira coisa, né, pessoal, que a maioria dos roadmaps não fala, né, e a gente está cansado de falar sobre isso, né, aqui no canal, né, nos fóruns, tem vários outros criadores de conteúdos que também traz, né, sobre isso para vocês, né, e eu vejo que muitas pessoas que estão começando às vezes na programação acabam indo direto para o Flutter ou às vezes até algum outro framework sem ter uma base sólida ou sem construir a base sólida à medida que aprende o framework ali, a tecnologia. E isso acaba se tornando uma desvantagem para o próprio, né, profissional. Por quê? Ele vai chegar no momento onde ele não consegue entender ali alguns conceitos justamente por essa falta dessa base. E o que é essa base, né? Então são os fundamentos da computação. Novamente, você não precisa aprender tudo isso para entrar na área, mas ao passo que você vai aprendendo ali a tecnologia, é interessante que você vá adquirindo essa base, principalmente se você, né, não vem de uma universidade, de uma faculdade onde esses conhecimentos, né, eles vão estar intrínsecos ali à questão do curso. Então vamos lá. Então o primeiro tópico é a introdução à computação. Então é você entender ali a parte base, né, dos tipos de linguagem de programação, como que um computador, né, ou um smartphone, ele vai processar as informações, né, os dados que você está, as ações que você está enviando, você entender os tipos de linguagem e também
a questão de linguagens interpretadas, linguagens compiladas, como funciona, por exemplo, um compilador, né? Então, no caso do Flutter, ele utiliza a linguagem Dart, que é uma linguagem compilada, então você tem que entender essas vantagens, como que o código que você está escrevendo, ele vai ser traduzido, né, para a máquina. Aqui a gente está falando máquina, pode ser um computador, pode ser um navegador, ou pode ser um smartphone. Então, esses fundamentos, eles são bem importantes, e é uma introdução mesmo, né, bem geral. E aí, eu não coloquei nenhum detalhe aqui, porque aí vai ser meio de cada um, né? Pesquisar ali mais a fundo esses tópicos, tá? São mais tópicos informativos, mas que vão ajudar você a entender melhor, né, as potencialidades da ferramenta, né, ou das ferramentas que você vier a trabalhar. A segunda questão aqui, né, que é bem importante, é a questão da lógica e de algoritmos, tá? Então isso aqui é fundamental, pessoal. Por quê? Eu vejo muita gente, né, que já tá, às vezes, chega para mim e fala assim, professor, estou há 6 meses trabalhando com Flutter, estou há 1 ano trabalhando com Flutter, mas eu tô com esse problema aqui. E aí quando você vê o problema que a pessoa está descrevendo, geralmente é porque ela não tem essa base de algoritmos. Às vezes é um problema simples ali de lógica, né? Às vezes é um problema de estrutura que ela precisa resolver, às vezes simplesmente é falta de aplicar um algoritmo, mas que por não conhecer essa área, né, ela acaba ficando, então, às vezes de fora, né, não consegue ali tomar uma decisão e resolver um determinado problema. Então essa é uma área, obviamente, é uma área gigante, né? Lógica e algoritmos é uma área de pesquisa à parte dentro de ciência da computação. Mas você não precisa, como eu falei, aprender toda a área, né? Basicamente, você pode aprender os algoritmos, aprender a escrever os algoritmos, dar uma estudada um pouquinho na complexidade de algoritmos também, que é bem importante, e principalmente fazer vários exercícios, né? Exercícios mais básicos ali da construção de algoritmos. Veja que em nenhum momento até agora a gente falou sobre Flutter, a gente está falando realmente dessa base mesmo de programação. Após você passar por essa fase de algoritmos, é interessante que você conheça as principais estruturas de dados. Então o Flutter ele vai trabalhar bastante ali com coleções, e essas coleções basicamente se baseiam, né, em implementações de estruturas de dados. Então o que é uma estrutura de dados? Exemplo, uma lista, uma pilha, uma fila, certo? Uma árvore. Então são conceitos que você vai utilizar amplamente no desenvolvimento com Flutter, e que você precisa entender como que, né, essas estruturas são criadas, como elas são gerenciadas e principalmente para que elas foram criadas, né? Quais os casos de uso que você vai aplicar essas estruturas. Bom, na sequência, pessoal, isso aqui eu acho fundamental, tá? Não tem como você trabalhar com Flutter sem você conhecer, né, o paradigma de orientação a objetos. Tá? E aqui orientação a objetos também, pessoal, é uma área inteira, tá? Num curso de computação, tá? na universidade, geralmente a gente vai ter ali umas 3, 4, até 5 disciplinas relacionadas à orientação a objetos. Então é uma área mais ampla, mas você precisa conhecer ela, por quê? Porque o Flutter, pessoal, o Flutter, né, e o Dart, ele é totalmente orientado a objetos. Então, para você tirar maior proveito da programação, você entender melhor os conceitos e como que né, como que tudo funciona, você precisa conhecer a orientação a objetos, né? E aqui você tem alguns outros tópicos que eu considero aqui, né, que são desejáveis após você estudar essa base, né? Então, que é uma classe, propriedades, métodos, encapsulamento, herança, polimorfismo, né? Toda a parte de interface, enfim, a parte base mesmo de orientação a objetos, né, a parte de modelagem, etc. Você vai para alguns princípios aqui, né, e algumas áreas mais específicas de programação. Então veja, por que é desejável? Porque vem depois, então, do que você tiver essa base. Então eu vejo, por exemplo, muita gente, né, que começa a programar em Flutter hoje e começa a ler um livro, por exemplo, de Clean Code, ou começa a estudar sobre Design Patterns. Você não vai conseguir entender isso sem entender a base de orientação a objetos, certo? Então aqui, o que você vai ter como requisito, né, digamos assim, como tópico desejável? Você estudar princípios de programação, Solid, Keys, Dry, você estudar um pouco sobre Clean Code, isso vai te ajudar a escrever, né, códigos melhores e principalmente para facilitar, né, a comunicação ali, né, com outros desenvolvedores dentro do próprio time de desenvolvimento. E aqui eu coloquei como avançado, né, que seria um último passo da orientação a objetos, que é o estudo de Design Patterns. Então aqui basicamente eu listei, né, alguns padrões que eu considero aqui que eles são importantes, né? Então basicamente Singleton, Repository, Observer, Adapter,
Factory, Builder, State, Command, Strategy, Decorator. Existem vários outros padrões. É claro que, à medida que você for estudando os padrões, é interessante conhecer, né, outros padrões, mas eu acredito que esses 10 aqui são os principais e que, principalmente, eles estão mais relacionados ao Flutter e que você vai ver eles mais continuamente dentro do Flutter. Então é interessante que é desejável que você conheça isso, né, à medida que você avance nos seus estudos de orientação a objetos, principalmente, né, para você entender como o Flutter funciona e entender na prática, né, como esses padrões são aplicados. Mas veja, aprender eles principalmente na base e depois entender como eles funcionam no Flutter. E aqui por último, né, eu listei alguns outros tópicos, tá? E esses tópicos aqui basicamente são tópicos a mais, certo? São coisas que você vai estudar mais para você se tornar um profissional melhor e para você se qualificar melhor e também, obviamente, facilitar você, né, a ter uma noção de outras áreas, né, além do Flutter especificamente. Então, o que é importante que você também, né, conheça? Protocolos HTTP, né, e toda a parte relacionada ali a design de APIs, comunicação com API REST e assim por diante, e outros protocolos como WebSocket, WebRTC, etc., que vão ser protocolos de rede que você vai utilizar para se comunicar com um back-end, por exemplo. Tá? Então isso, obviamente, é um conhecimento desejável, né? Então não basta você ficar ali só criando tela, você vai precisar conhecer um pouco, né, de como essa comunicação com o servidor ela funciona. Também é interessante que você estude um pouco, né, e isso é também um diferencial profissional na questão de padrões de UI. Então a gente tem ali questão do MVC, MVVM, MVP, MVI, tem vários padrões de interface que basicamente vão ajudar você a melhorar a estruturação e a definição de camadas ali de comunicação, né, e controle ali da sua interface. Então a gente tem o mais popular, que é o MVC, o MVVM, que é bem utilizado no mobile também. Então é interessante que você conheça um pouco esses padrões e como eles funcionam, principalmente porque você pode chegar, né, e ter um padrão desses implementado dentro do aplicativo que você vai trabalhar. Um outro assunto desejável é a questão de arquitetura de software. E aqui, quando a gente está falando de arquitetura de software, pessoal, é uma área, certo, de pesquisa. Então, dentro de arquitetura de software entra padrões de projeto, aqui vai entrar a questão de testes, modularidade, né, a forma que você vai organizar, né, os componentes do seu aplicativo, o design do seu aplicativo, testes, metodologias, enfim, tá? Aqui tem vários padrões, várias coisas que você pode estudar dentro dessa área. Por isso que eu não vou esmiuçar aqui o que você deve ou não estudar, né? É uma área que você com certeza deve olhar, né? E é a evolução de você, né, da parte técnica de você enquanto profissional, beleza? Uma outra questão é a área de banco de dados. Então você precisa conhecer ali SQL e NoSQL, seja para você trabalhar com banco de dados dentro do aplicativo, seja para você fazer alguma coisa ali relacionada a back-end, alguma coisa específica ali de banco de dados que você venha a precisar. Então, como eu falei, isso é desejável, é uma coisa que você pode estudar em paralelo, no seu tempo livre e assim por diante. Bom, e alguns conhecimentos aqui que são opcionais, né? Como eu falei, é mais um enriquecimento que você pode ir estudando, né, ao longo, né, da sua carreira enquanto desenvolvedor. Então, estudar sobre UX, sobre IHC, né, que é a interação humano-computador, né, e principalmente a parte de testes na UI. Então, não testes funcionais, tá? Mas principalmente ali testes com o usuário, testes de heurísticas, de guidelines, né, de interface mesmo ali, de componentes visuais, etc. Justamente para você saber se o aplicativo que você está desenhando ali, que você está implementando, se ele está adequado ou não, né? Se está trazendo uma experiência boa de uso para os clientes finais. Então aqui também é uma área gigante, né? A IHC é uma área gigante e ela é responsável diretamente pelo sucesso ali, né, do aplicativo ou não para os clientes. Uma outra questão, né, são os paradigmas de programação. Então aqui dentro, né, de programação, a gente tem vários paradigmas. Aqui eu falei para vocês o paradigma de orientação a objetos, né, de programação orientada a objetos, que o Flutter utiliza, né, amplamente. Porém, né, com o Dart, que é a linguagem que o Flutter trabalha, você também pode trabalhar no paradigma de programação funcional. Não é uma linguagem funcional, né, mas você também tem o paradigma de programação funcional. Você tem paradigma de programação em lógica. Você tem o paradigma de programação estruturada. Enfim, você tem vários paradigmas diferentes de programação e isso, como eu falei, pode te ajudar na tua carreira e também pode melhorar até o seu próprio trabalho dentro do Flutter. Uma outra questão, né, é a refatoração. Então, na sua carreira você vai provavelmente pegar muitos aplicativos, muitos softwares que são, a gente chama de legados ou muito antigos,
e que você vai precisar fazer algum tipo de refatoração, ou seja, melhorar aquele código, né, ou resolver problemas daquele código, né, mas mantendo o comportamento, né, de input e output padrão. Então existem várias técnicas para fazer isso, né, existem livros sobre isso, então é uma área que vale a pena também vocês estudarem. Uma outra questão é gerenciamento de projetos, né, em metodologias de desenvolvimento de projetos. Então, provavelmente, quando você entrar em uma empresa para você trabalhar, provavelmente a empresa já vai ter a sua própria metodologia, seja uma metodologia que veio, né, que é um padrão de mercado, ou uma metodologia que a empresa acabou adaptando ali para a sua necessidade. Mas é importante que você conheça, né, todos esses processos aqui de gerenciamento de projetos. E por último aqui, que eu acho que é bem importante, é a questão de segurança em aplicações. Então aqui de modo geral, né, não é só para aplicativos, mas segurança de um modo geral, para você entender, né, o impacto que o seu código ali, ele pode ter ou não na questão da segurança, beleza? Então esses são alguns tópicos aqui, né, como eu falei, da questão dos fundamentos da computação, beleza? Então agora que a gente vai começar a chegar aqui, né, mais perto da parte de desenvolvimento em si, né, mais profissional. Então vamos lá, pessoal. Então uma das coisas que você precisa aprender, e isso aqui você não vai levar tanto tempo assim, você precisa aprender apenas a base, né, é a questão de controle de versão do seu código. Então aqui você precisa aprender o Git, tá? Então aqui o protocolo Git, né, a forma dele trabalhar com controle de versão ali dos códigos, e você precisa aprender ali alguma plataforma que vai fazer o hosting, então, desse código. Recomendo muito, né, eu acho que é obrigatório você utilizar o GitHub, né, a maioria das empresas utiliza, mas também é desejável que você conheça o Bitbucket e o GitLab, que também são muito utilizados, beleza? Essa parte de controle de versão, ela é uma questão à parte, que você também pode aprender enquanto você desenvolve, mas você vai esbarrar com isso, seja na empresa, seja um projeto para um cliente, freelancer, etc. Você vai precisar de um sistema de controle de versão. Bom, aí a gente entra na linguagem Dart, né, que é a linguagem que o Flutter utiliza. E aqui eu tenho vários tópicos, né, que vocês devem conhecer. Então, primeiro, você está começando hoje, esquece o Flutter um pouco e vai para o Dart, que é a linguagem, né, que faz o Flutter funcionar. Então você precisa conhecer a base dessa linguagem. E veja, esses tópicos aqui, geralmente eles são os mesmos se você for mudar de linguagem. Então, se você for para a linguagem B, para a linguagem C, D, etc., vai ser as mesmas, né, basicamente, né, os mesmos tópicos que você precisa estudar. Que é o quê? A declaração de variáveis. Então, como que você declara as variáveis, você armazena valor, mostra valor, né? A questão do null safety, que é uma questão específica aqui do Dart, mas outras linguagens também têm esse conceito, né, de você não ter variáveis nulas, ou você ter variáveis nulas explicitamente, você como programador que vai dizer isso. Você precisa estudar os tipos de dados, então aqui geralmente você tem os tipos primitivos, como por exemplo números inteiros, números flutuantes, strings, né, que são os textos, números booleanos, né, que seriam verdadeiro e falso, e assim por diante. Você precisa conhecer esses tipos de dados. E além disso, você precisa conhecer aqui especificamente no Dart alguns outros conceitos, né, que eu considero aqui desejáveis e que também são opcionais, que vão, como eu falei, enriquecer, né, o seu conhecimento e que pode ajudar a melhorar até mesmo o código que você está escrevendo, que é a questão dos generics, né, dentro do Dart, records e partners, que são funcionalidades novas, typedef e extension types. Então, são algumas coisas relacionadas a tipo de dados, tá, que são conceitos um pouco mais avançados, mas que valem a pena também vocês aprenderem. Isso, como eu falei, né, num segundo momento, onde você já tiver essa base ali da linguagem. Na sequência, é importante que você aprenda sobre os operadores. Então aqui a gente tem operadores aritméticos, operadores de comparação, operadores lógicos. Então você literalmente, né, como o próprio nome diz, fazer operações ali dentro da linguagem de programação. Depois você vai ter estruturas de controle de fluxo, então aqui é onde você vai fazer condicionais, aqui é onde você vai trabalhar com loopings, né, com repetição e assim por diante, né, instruções de erro, tratamento de erros, etc. Então tudo que vai controlar o fluxo da sua aplicação. Então tua aplicação vai ter um início e vai ter um fim, só que entre o início e o fim você vai acabar tendo vários fluxos diferentes que você pode programar. Então essas estruturas de controle vão permitir que você faça isso, né? Então os famosos operadores if, else, while, for each e assim por diante. Você também precisa entender sobre funções,
né? Então aqui dentro da orientação a objetos você também vai utilizar funções, mas obviamente aqui basicamente é uma estrutura de código, um bloco de código que você vai reusar, e você vai poder chamar esse bloco de código várias vezes. Então isso vai te ajudar na organização e principalmente naquela questão ali de separação de responsabilidade, né? Na questão de deixar o teu código mais limpo, né? Mais modular, mais testável e várias outras questões. Então funções são extremamente importantes. Na sequência, orientação a objetos, né? Então lá atrás a gente falou de orientação a objetos, né? Enquanto conceito, né? de fundamentos de computação, e aqui a gente está falando de orientação a objetos no Dart. Então cada linguagem de programação implementa a orientação a objetos com operadores, né? Modificadores, palavras-chave diferentes. Então aqui você tem que entender a questão de classes, heranças, mixins, extends, construção de classes abstratas e assim por diante, beleza? Então, na própria linguagem, se você entrar no site do Dart, vão ter todos esses tópicos lá na linguagem, então você pode seguir sem problema nenhum, beleza? Uma outra questão aqui eu estou chamando de Effective Dart, né? Ou seria Dart efetivo, basicamente diz respeito à questão da qualidade do código. Então aqui existe o estilo de código, né, o coding style, que você pode ver, obviamente, isso no site de cada linguagem. Então no Dart você vai entrar no site do Dart e vai ver qual é o estilo de codificação, ou seja, né, como que você deve fazer os blocos de código, como que você deve declarar variáveis, aonde você declara variáveis, aonde você faz os construtores. Então existe um estilo, certo? Uma forma que você vai escrever e que a ideia é que ela seja mais padronizada. Justamente que se o desenvolvedor A escrever um código, você como desenvolvedor B consiga ler esse código que o A escreveu e consiga entender, beleza? É mais ou menos essa a ideia. Então facilitar a escrita e que o código não fique bagunçado. E também que você entenda um pouco a questão do linter e da análise estática do seu código. Então, quando você está escrevendo o código do Dart, basicamente você vai ter ali uma ferramenta que vai ficar fazendo a análise do seu código, para ver se você escreveu alguma coisa errada, para ver se você esqueceu algum ponto e vírgula, né, alguma declaração de variável, alguma inicialização de variável, né? Então, é interessante que você aprenda um pouquinho sobre essa análise estática e o linter, principalmente porque cada empresa geralmente costuma customizar as regras de análise estática para o seu código de acordo ali com as suas necessidades. Então pode ser que as mesmas regras para a empresa A não sejam as mesmas para a empresa B. Então é interessante que você entenda o que é o linter, né, justamente para você não ser pego de surpresa, né? Você chegar lá na empresa B e começar a aparecer um erro, né, de análise estática no teu código e você não entendeu o porquê, né? Você sempre fez daquele jeito e agora está parecendo que é um erro. Então não necessariamente é isso, né? Pode ser uma recomendação da própria empresa, né, de fazer daquela forma. Aí entrando nos tópicos um pouco mais avançados, né, então a gente tem a questão de concorrência, isso também varia de cada linguagem. Então é interessante que você entenda aqui como funciona o Event Looping do Dart, que você entenda o uso de Filters e Streams. Então isso aqui é fundamental porque você vai utilizar no seu dia a dia ali para fazer chamadas a APIs, bancos de dados, né, fluxos de autenticação, etc. E como opcional é interessante que você, né, conheça um pouquinho dos isolates, que vão permitir aí que você faça então processamentos em background sem bloquear, né, o aplicativo ali principal para o usuário, né? E aí a gente tem a questão avançada, que é a questão de você estudar, né, a questão dos packages. Então como que você escreve um package, né, que seria basicamente um módulo, né, uma dependência externa que você vai criar, como que você gerencia os packages, como que você utiliza isso no teu projeto, questão de servidor, né, e aplicações de linha de comando escritos em Dart. Então isso também pode ajudar em tarefas mais pontuais do seu desenvolvimento. Você também tem aqui a questão de interoperabilidade com outras linguagens, então para você utilizar lá o C, o C++, Rust, etc., né, e outras linguagens lá como Swift, Kotlin, etc., você tem essa interoperabilidade via FFI. Então é interessante que você dê uma estudada nisso, principalmente se você precisar integrar com alguma ferramenta externa que é escrita em uma outra linguagem ali, principalmente uma linguagem compilada que vai rodar nativamente ali no Android ou no iOS. E a dica aqui, né, como eu sempre falo, é implemente algoritmos e programas simples usando apenas o Dart, né, sem esquecer um pouquinho, né, esqueça um pouquinho do Flutter e pense somente no Dart, né, justamente para você aprender a sintaxe do Dart, né, e treinar a sua lógica. Então isso você pode fazer, como eu falei, em paralelo enquanto você vai desenvolvendo, para você aprimorar as suas bases, né, e ter um conhecimento melhor da ferramenta. Agora a gente vai para o próximo tópico que já diz respeito então ao ambiente de desenvolvimento. Então primeiro a gente tem uma IDE, que basicamente aqui vai ser, né, uma ferramenta que você vai utilizar para escrever os seus códigos.
Então aqui, basicamente, você vai precisar instalar o Android Studio, né? Com ele você vai ter o acesso ali aos SDKs, que são as ferramentas necessárias ali para você ter acesso ao Android, ferramentas de build e também os emuladores, caso você não tenha um dispositivo físico ali, né? Um celular Android físico, no USB ou no Wi-Fi para você trabalhar com os aplicativos. Caso você queira, né, você tem como opção de usar o próprio Android Studio como IDE. Na comunidade, acaba que as pessoas utilizam mais essa segunda opção aqui, que é o VS Code, com algumas extensões para o Dart e para o Flutter. Então o VS Code ele é uma ideia mais genérica, digamos assim, ela atende múltiplos propósitos, mas é uma ideia bem mais leve, né, do que o Android Studio. Mas como eu falei, você vai instalar o Android Studio, você vai ter ele principalmente para você abrir projetos ali, Kotlin, etc., e você ter todas as ferramentas necessárias, né, para você trabalhar com o Android. E a mesma coisa é o Xcode. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, com Mac e com iOS, você obrigatoriamente vai ter que ter o Xcode instalado e, obviamente, você precisa ter um hardware, né, um computador Mac para você fazer isso, né? Então, você obrigatoriamente vai ter o Xcode e você vai usar em situações pontuais quando você for fazer, geralmente, o build do seu aplicativo para essas plataformas. É legal também você conhecer o Dartpad, que é uma mini IDE online, né, onde você pode testar os seus códigos Dart e Flutter, né, diretamente no navegador e conhecer algumas outras IDEs que podem ser úteis. Então é desejável que você conheça hoje o Zap.run, que é uma IDE online para você trabalhar com Flutter, o Project IDX, né, já tem vídeo aqui no canal sobre ele também, que é uma IDE, um VS Code online, né, que é criado e gerenciado pela própria Google. Então é interessante isso aqui, principalmente para você ter um ambiente online de programação, principalmente se você não está no seu próprio computador. E aqui, né, outras opções, né, que podem se tornar promissoras em algum dia. Então tem uma mais antiga, que é a IntelliJ IDEA, né, da JetBrains, e você tem a Zed, que é uma ideia nova, né, que também tem vídeo aqui no canal, e que pode, né, se tornar aí um novo padrão aí no futuro de desenvolvimento. Então é legal a gente ficar de olho basicamente nessas ideias aqui de programação. Bom, na sequência a gente faz então, né, o setup mesmo do Flutter para a gente começar a desenvolver. Então aqui é fundamental que você tenha o Flutter CLI, né, a ferramenta de linha de comando do Flutter, onde você vai criar projetos, onde você vai executar comandos de teste, onde você vai instalar pacotes, onde você vai fazer o build do seu aplicativo, mas também você pode precisar trabalhar com múltiplas versões desse SDK. Então isso é muito comum dentro de empresas e principalmente, né, fábricas de software, onde você vai ter você vai ter que dar suporte a múltiplas versões do Flutter e não necessariamente você vai sempre estar com a versão mais atualizada do Flutter. Pode ser que você precise pegar um projeto que está lá na versão 2, 3, 2.5 do Flutter e você tem um novo projeto que está na versão 3. Então você pode ter múltiplas versões ali do SDK do Flutter. Então hoje basicamente você tem duas ferramentas para trabalhar com o controle de versões ali do SDK do Flutter, que é o FVM, que é a mais popular, e você tem uma nova, né, que está surgindo, que é o Puro, que trabalha com conceitos ali similares nesse gerenciamento do SDK. Bom, na sequência é importante que a gente conheça, né, o Package Manager do próprio Dart. Então você tem que conhecer o pub.dev, tá? Entender como funciona a instalação e gerenciamento de packages. E aqui eu coloquei algumas coisas que é legal você aprender. E isso aqui é prática, isso é conversando com outros desenvolvedores, isso aqui é estudando, tá? Os packages. Que a questão é como é que você escolhe um package, quais as versões que esse package tem, quais as plataformas esse package suporta, qual o suporte dá? É uma empresa que está dando suporte, é uma comunidade, é apenas um desenvolvedor sozinho, né? A questão de licença hoje está muito importante também. Então são coisas que você precisa aprender e ir gerenciando. E também dar uma estudada, né? Isso aqui é opcional. Geralmente já vai estar configurado se você pegar um projeto desse tipo, mas é o Melos, que basicamente vai ajudar você a trabalhar com o gerenciamento de múltiplos pacotes, né, onde cada pacote basicamente é um aplicativo em Flutter. Então geralmente você vai trabalhar com Melos quando você for trabalhar com uma arquitetura orientada a packages, né, ou orientada a módulos, onde cada módulo, né, vai ser um package isolado, e depois você precisa juntar tudo isso e principalmente lidar, né, com a questão de dependências entre projetos. Então provavelmente vai estar instalado, já vai estar configurado quando você vier a trabalhar, mas é importante que você conheça essa ferramenta. Bom, aí a gente entra na programação em si, né? Então a gente vai programar agora o nosso aplicativo. Então a gente tem aqui a questão da UI. Então dentro de UI a gente tem a questão das widgets. E dentro de widgets aqui
Primeiramente, você vai estudar os tipos de widgets do Flutter mesmo, né? Então a gente tem as stateful widgets, stateless widgets, e aqui é legal que você tenha um conhecimento das inherited widgets. Então acaba que geralmente a gente usa uma solução como Provider, por exemplo, né, que abstrai essa questão do inherited widget para a gente, mas é interessante que você conheça. Bom, de UI, né, é legal que você conheça o quê? Como você faz o estilo de widgets, como que você trabalha com widgets de layout, né, para você fazer toda ali a diagramação do seu aplicativo, as widgets relacionadas à interação, botões, formulários, etc. Como que você trabalha com assets, então isso aqui é tudo fundamental, né, arquivos, imagens, fontes, etc. E aqui já são conhecimentos mais desejáveis, né, digamos assim, que é a parte de animações, onde você vai ter que conhecer ali animações implícitas, o hero, né, algumas animações controladas, onde você vai ter um controller propriamente dito, você vai ter os animated builders, e você tem algumas bibliotecas, como o Flutter Animate, que é bem interessante vocês conhecerem, o Hive e o Lot para aplicações, né, de animações mais avançadas. Então também fica a dica aqui dessa área de animações. E é legal também que você se aprimore, né? Você conheça mais sobre customização de tema, ou seja, das cores, layout, tamanho de fonte, sombras, né? Espaçamento, etc. E geralmente aprenda como funciona um design system. Então, geralmente, cada empresa hoje está definindo o seu próprio design system. Então, é legal que você conheça como um design system é feito, os componentes de um design system, principalmente se espelhando no próprio material, né? No próprio material design. Então, aqui é legal que você conheça, né, o Team Data e como que você utiliza isso para customizar o tema. E aqui eu deixei, né, dois packs aqui que são interessantes, que é o Flex Color Scheme, que vai te ajudar na parte de cores ali, né, e customização de cores do material. E você tem o Mix, né, que é do mesmo criador ali, do Léo Farias, né, que é o mesmo criador ali do FVM, e que ele vai ajudar você, né, a estilizar os componentes ali no Flutter, as widgets, de uma forma bem mais simples do que usando o próprio Team Data, né, o próprio tema padrão ali que vem. Bom, na sequência, a gente vai ter a parte aqui de todas as widgets do material, então botões, formulários, ícones, app bar, enfim, todas as widgets necessárias para você construir, então isso aqui é fundamental. Claro, você não precisa conhecer todas as widgets disponíveis, então isso você pode ir conhecendo conforme você vai criando o seu projeto, tá? Mas é legal que você conheça principalmente a parte de formulários, de layout, etc. E o opcional seria você conhecer o Cupertino Widget, né? As widgets Cupertino não são muito utilizadas, mas pode ser que você pegue algum projeto, né? Então é interessante que você conheça. Bom, saindo, né, um pouco aqui da questão das widgets, a gente tem então a questão de navegação. Então o que diz aqui respeito à navegação? Basicamente de você conseguir sair da tela A e você ir da tela B, né, você ir para a tela B e conseguir voltar para a tela A. E também passar informação, né, comunicação entre essas telas. Então aqui eu listei algumas soluções, tá? Não são todas, pode ser que você conheça outra, pode ser que a sua empresa utilize outra, mas aqui eu tentei colocar as principais, né? Então você precisa, né, é fundamental você conhecer o Navigator, né, a parte nativa mesmo do Flutter, tabs, né, abas e o bottom navigation, você precisa conhecer isso, rotas nomeadas dentro do próprio Flutter e o package, né, que hoje é utilizado e recomendado pelo próprio Google, que é o GoHalter, né, que é a solução padrão para você trabalhar com rotas ali de uma forma um pouco mais alto nível. Depois é desejável que você conheça Deep Linking, então você vai utilizar isso no seu dia a dia, você vai esbarrar com isso, então é importante que você conheça o conceito e como que isso é implementado. E aqui eu listei, né, outras soluções que também podem ser utilizadas e que são bem interessantes. Então tem o Hotfly, aqui da própria Flutterano, que é bem interessante, trabalha no sistema de rotas baseado nos seus diretórios de arquivos. Você tem o Beamer, o Hostmasters e o AutoHouter, né, que vão também trabalhar aqui de uma forma similar ao GoHouter, né, para você gerenciar a questão de rota. Bom, e aí a gente entra num tópico que é bem polêmico, né, que é o tópico de gerenciamento de estado ou State Management. E eu coloquei ele aqui junto com o UI, porque eu entendo que a UI ela vai trabalhar junto com os dados ali, né, para fazer essa reatividade, né, e essa troca de informações dentro do seu aplicativo, tá? Então aqui é uma área bem interessante, né? Obviamente dá sempre muita discussão. Então aqui eu coloquei o que, né? Basicamente a gente tem o gerenciamento de estado ali com, né, funcionalidades nativas. Então você vai trabalhar com o set state. Isso aqui geralmente o set state você vai utilizar para um estado local, né, ali na própria tela geralmente.
O Veloy Notifier, que você pode trabalhar tanto local quanto, né, um estado global ali no app. O Change Notifier, que vai trazer mais customização para você do que o Veloy Notifier, e a questão do Inheritед Widgets, que a gente já falou, e as suas derivações. Então tem o Inherited Model, Inherited Notifier, e como isso funciona. Então, somente com esse pedaço nativo, você já consegue trabalhar com gerenciamento de estado dentro do Flutter. É claro que você vai precisar conhecer um pouco mais de arquitetura, um pouco mais de design, para você fazer as suas próprias implementações, mas é totalmente possível. Na sequência, a gente vem com alguns packages. Então, a gente tem o Provider, que é o mais conhecido, né, o mais antigo também, né, que faz uma abstração ali de Inherited Widgets e trabalha muito bem com o Change Notifier. Então, é uma solução bem interessante, que tem vários projetos hoje que já tem essa implementação do Provider. Então, eventualmente, você vai esbarrar com o Provider, você vai precisar utilizar o Provider. E depois a gente também tem o Block, né, que é uma solução aí bem utilizada, uma das mais antigas também, né? O Block usa o Provider, né, por baixo dos panos, e ele trabalha com o conceito ali de strings, né, para você fazer ali a questão de reatividade, ali, compartilhamento dos estados. Nós também temos o GetIt, né, o GetIt também. O GetIt aqui basicamente ele vai servir para você fazer injeção de dependência e localização das instâncias ali, né, o famoso Service Locator. Então ele não tem muito a ver com o que o Block faz, por exemplo, né? Tem alguma coisa ali na questão de localização, né, dos seus blocos, mas ele é uma coisa que vai trabalhar separado, tá? Então geralmente você pode ter aqui essas reatividades aqui, e ao invés de você utilizar uma Inherited Widget, você utilizar, por exemplo, um GetIt, né? Um GetIt para você recuperar as instâncias. Então, geralmente o GetIt é utilizado ali para você recuperar instâncias de repositories, de services, né? De classes ali singleton, que você não vai ter uma certa reatividade, mas você tem como trabalhar com reatividade dentro dele. Então, esses em azul são os fundamentais, né? O que você precisa conhecer. Aí o que é desejável? Que você conheça o Riverpod, né, que venha a ser aí um sucessor do Provider. Então ele já abstrai para você injeção de dependência, localização de serviços, a questão ali de reatividade, de cache, ele já faz um monte de coisa para a gente, tá? É do mesmo criador do Riverpod, mas eu particularmente não recomendo ele como um item fundamental, né? Ele gera um certo acoplamento no código e ele tem uma forma bem diferente de trabalhar do que as outras soluções, mas com certeza é uma ferramenta que a gente precisa ficar de olho. O MobX, que é uma ferramenta também bem antiga, né? Bem conhecida na comunidade, mas principalmente ela acabou caindo no preconceito, principalmente por conta do Build Runner, né? Que é uma ferramenta para você gerar código. Então acabou que ela caiu um pouco em uso aí nos últimos anos, mas com certeza você pode esbarrar com ela em algum aplicativo no mercado, então é desejável que você conheça. A gente tem duas soluções aqui do Brasil, né, da Flutterando, que é o ASP e o Triple, que vale a pena você dar uma olhada também. E a gente tem algumas abordagens novas aqui que eu acho que são extremamente importantes vocês ficarem de olho, né, que eu acredito que seja ali o próximo passo dentro da gente trabalhar com reatividade, né, e gerenciamento de estado dentro do Flutter, que é o Signals e o Solid Dart, que basicamente vão ser a mesma coisa, mas com implementações diferentes, para você trabalhar com uma reatividade um pouco mais simples, e o Auto Injector aqui, né, que seria uma forma de você fazer todo o gerenciamento de dependências ali, injeção de dependência, localização de serviços de uma forma mais automática, né, digamos assim. É claro que você vai ter que escrever código, né, não vai utilizar Build Runner nem nada do tipo, mas é uma ferramenta também interessante de vocês olharem. Existem várias outras bibliotecas, vários outros packages, tá? Com certeza estou deixando aqui alguma solução grande de fora, mas eu acredito que essas aqui são as principais que você precise estudar. Então com isso, a gente fecha aqui o tópico de UI, e agora a gente vai para o próximo tópico aqui, que é o tópico de networking. Então aqui networking é tudo relacionado aqui à comunicação com um back-end, né, com um servidor. Então aqui a gente vai trabalhar, por exemplo, com o HTTP, né, o protocolo HTTP, por isso que é importante que você conheça. E essa comunicação HTTP geralmente você vai fazer utilizando o package HTTP, que é a minha recomendação, né, por ser alguma coisa do próprio Dart, né, do próprio time do Flutter. Você tem o DIO, né, que também é bem utilizado. E duas coisas desejáveis, né? O Celeste, né? O Celeste é uma solução nova que está sendo implementada nesse ano de 2024 e basicamente ela permite que você se comunique com o servidor
usando um SDK ali que é gerado pela própria ferramenta. Então é como se você estivesse chamando uma função dentro do seu próprio aplicativo e isso é abstraído para você usando o protocolo HTTP. Então é bem interessante. E você tem outro cliente HTTP também, que é o Uno, que também vale a pena vocês darem uma olhada. E como conhecimentos, né, opcionais para vocês aprenderem um pouco, é interessante vocês conhecerem um pouco sobre gRPC e também sobre GraphQL, porque pode ser que vocês caiam num projeto, né, de alguma empresa que esteja utilizando essas tecnologias. Então, isso aqui seria a base aqui da parte de redes. Existem várias outras questões, tá? Mas isso aqui seria a base mesmo que você precisa dar uma olhada. Depois a gente entra na questão de dados, tá? E aqui de dados, veja que são dados que podem estar relacionados aqui com a parte de networking, então as duas coisas estão relacionadas, tá? Mas aqui diz respeito mais à persistência. Então, geralmente a gente tem a persistência local ou offline, que você vai utilizar o sistema de arquivos do próprio dispositivo, Android, iOS, etc. E aqui, basicamente, na persistência local, a gente tem algumas recomendações. Então, o que é fundamental? Você conhecer SQLite, Shared Preference e Secure Shared Preference. Isso aqui é a base que você precisa conhecer. É desejável que você conheça o Hive e o Wiser, que são bancos de dados ali NoSQL, para você trabalhar local também. E outros dois aqui que eu cito, né, que eu acho bem interessante, que é o ObjectBox e o Realm, né, que é uma implementação bem nova, mas que também tem aí, né, pode ser aí um futuro interessante da programação. Provavelmente tem outros bancos de dados também, tá? Mas aqui eu acredito que eu listei os principais para você estudar, beleza? Bom, o que mais? Vamos lá. Aí a gente também tem persistência remota. Então, obviamente, aqui a gente tem o back-end próprio, né, via API ou SDK. Então, isso aqui, a sua própria empresa vai ter um back-end, a persistência vai ocorrer toda lá, né, remota. Você também tem algumas plataformas de back-end como serviço, como Firebase, Supabase, Pocketbase e outras plataformas do tipo, onde você vai utilizar um SDK e vai fazer a persistência nessas plataformas de uma forma direta, beleza? Então, é legal vocês também conhecerem um pouco dessas soluções remotas aí, caso você trabalhe em alguma empresa que utilize, né, essas plataformas. E também é uma questão de formatos. Então, geralmente você vai ter que trabalhar com formatos JSON e aqui, basicamente, você vai ter, né, o que a gente chama de codificação e decodificação ou serialização e deserialização dos dados. Por quê? Quando você basicamente você vai ter que fazer uma tradução do código que você tem em Dart, né, das informações que vão estar estruturadas no Dart, para um formato que geralmente é o JSON e você vai mandar isso para o servidor. O servidor vai retornar esse JSON e você vai ter que transformar isso, né, em um código ali que seja entendível dentro do Dart para você trabalhar. Então esse processo você precisa conhecer e geralmente você vai precisar fazer isso quando você trabalhar com JSON. Você também precisa conhecer sobre mídia, né? Então, trabalhar com imagens, com vídeo, com áudio, enfim, formatos que podem vir do seu back-end. E aqui, como opcional, eu deixo que vocês conheçam um pouco do protobuf. É um formato de comunicação em alta performance, né, em nível binário. Provavelmente eu vou trazer isso aqui no futuro, aqui num novo vídeo aqui no canal, mas para vocês conhecerem que isso aqui também existe e colocar, né, no roadmap de estudos de vocês. Bom, na sequência eu já coloquei uma bolinha aqui em verde, né? Então, ou seja, é desejável que você conheça o quê? Sobre recursos nativos. E aqui recursos nativos, pessoal, diz respeito a sensores, né, e dispositivos de hardware do seu próprio smartphone ali, Android ou iOS. Então, eu listei os principais aqui, né? Questão de câmera, QR Code, né? Informações do dispositivo, geolocalização, então coisas relacionadas a sensores. E também coisas relacionadas à parte nativa do sistema operacional. Então, por exemplo, notificações, compartilhamento social, Google Maps, né? E outros recursos ali relacionados. Então, esses aqui eu acredito que são os principais. A maioria dos aplicativos acaba utilizando um ou mais desses recursos aqui. E é claro que é interessante que você conheça, porque eventualmente você vai precisar trabalhar com essas implementações mais nativas, beleza? Tem outros aqui, mas, como eu falei, esses aqui são os principais. E no seu dia a dia ali você vai acabar se esbarrando em alguma coisa muito específica que você vai ter que, né, estudar ali mais por conta para você resolver os problemas. Bom, depois a gente tem a parte de testes. Então aqui testes, né, basicamente a gente tem várias coisas. Então a gente tem, por exemplo, teste de unidade, que é fundamental, teste de widget, e aqui como desejável eu coloquei o Golden Test, que aí isso aqui vai variar muito de empresa para empresa, teste de integração, e aqui algumas coisas desejáveis, por exemplo, o TDD, que é uma metodologia de desenvolvimento orientada a testes,
testes end-to-end, então isso aqui geralmente vai ter um setor específico lá de QA que vai fazer esse teste end-to-end, mas é legal que você conheça como que ele funciona, principalmente porque o teste end-to-end ele é interessante que você tenha uma implementação melhor do seu código-fonte, usando keys, usando semantics, coisas de acessibilidade, para facilitar a execução desses testes. E você tem algumas ferramentas, tá? Não são todas as disponíveis, mas eu listei algumas principais aqui que eu acho que são importantes que você conheça, né? O Patrol, para você trabalhar ali com testes, né, de integração ali com os recursos nativos do dispositivo. O Flution, que é bem interessante para você fazer testes end-to-end. O Firebase Test Lab e o Appium, que é bem legal para você fazer testes também end-to-end em dispositivos físicos, né, na nuvem. E o AWS Device Farm, que também para você rodar, né, lá na nuvem esses testes. Tá? Tem várias outras ferramentas, como eu falei, mas esse aqui eu acho que é uma visão geral interessante da parte de testes. Aí a gente tem outros tópicos aqui que eu coloquei, então diz respeito aqui ao Flutter, que você pode se especializar. Então, entender melhor toda a questão do Flutter DevTools, né? Então, você vai ter ali um íconezinho do Flutter quando você está rodando o seu aplicativo, e ao clicar nele você consegue inspecionar as widgets, você consegue fazer ali perfis de memória para você entender se tem algum vazamento de memória, algum problema de memória, questão de performance, né? Se você tem uma animação que está travando, você tem alguma computação que está muito pesada. Então é interessante que você conheça essa ferramenta um pouco mais a fundo. E também que você conheça o ciclo de vida do aplicativo, né? Então é legal que você conheça o ciclo de vida de cada widget, mas também do próprio aplicativo, para reconhecer se o aplicativo está em background, em segundo plano, se o aplicativo foi fechado, o aplicativo foi aberto, inicializado. Então o ciclo de vida, né, do aplicativo em si. Aí, então é interessante que você, né, conheça mais sobre as árvores do Flutter, né? Então árvore de widgets, renderização, elementos, etc. Você conheça mais sobre Custom Paint, principalmente se você for trabalhar com gráficos, né, ou desenhos, né, customizados ali dentro do Flutter, ou mesmo animações, né, que vão ser pesadas. Então é legal que você conheça mais a fundo isso. A questão dos Render Objects e também os Platform Channels para você fazer comunicação com outras linguagens ali, como Kotlin, Swift, né, C, C++ e outros. Bom, aí é interessante que também você conheça todo o processo aqui de CI e de CD, né, para você fazer integração contínua e você fazer o deploy contínuo da sua aplicação. Então existem aqui ferramentas como Fastlane, que é importante que você conheça, o GitHub Actions, que vão ajudar você a construir, fazer o build da sua aplicação e também o deploy. Então toda vez que você manda lá o seu código para o Git, você consegue rodar todo um pipeline de execução para fazer os testes, para fazer o build, para fazer a implantação desse app, para fazer a publicação nas lojas. Então tudo isso você consegue automatizar. E algumas outras ferramentas que são importantes, como o CodeMagic, Firebase App Distribution e o Bitrise, beleza? Também é bem interessante que vocês conheçam essas ferramentas. Provavelmente tem várias outras também, a sua empresa pode eventualmente utilizar outra ferramenta, mas eu acho que essas aqui são as principais. Aí é fundamental que você conheça também sobre publicação, então guidelines, aí, políticas de publicação de cada loja, seja na Apple Store e na Play Store, e o processo de publicação nessas lojas. E eventualmente também a publicação na web e também nas lojas relacionadas ao desktop, né? Seja para Mac ou seja para Windows. É legal que também você conheça sobre Analytics, então eventualmente a sua empresa vai precisar que você implemente Analytics ali no aplicativo. Geralmente você vai utilizar o Google Analytics ou Firebase Analytics, que é uma solução gratuita, mas pode ser que você tenha que implementar outras soluções como Mixpanel, Amplitude, Segment e várias outras que tem disponíveis aí no mercado. Então aqui eu não vou muito aprofundar porque não é muita área de desenvolvimento, mas pode ser que você tenha que fazer essa implementação dentro do aplicativo. Também é importante que você faça monitoramento, e aqui principalmente monitoramento relacionado a performance e erro. Então aqui basicamente você tem o Firebase Crashlytics e o Sentry, que são fundamentais. E você tem outras alternativas. Então eu listei duas aqui, que é o Bugsnag e o Instabug, que pode ser que você venha a utilizar. E aqui por último, né, para a gente fechar, alguns serviços. E aqui serviços tem vários, tá, pessoal? Isso aí vai depender muito de cada empresa, cada aplicativo que você vai trabalhar. Mas eu recomendo muito a questão do Firebase, tá? Principalmente para alguns serviços, como Push Notification. Então, embora Push Notification você pode fazer com outros fornecedores, como por exemplo o OnSignal, mas mais de 90% das vezes você vai utilizar o Firebase para fazer Push Notification.
Remote Config, né, para você fazer feature flags. Então aqui no Firebase isso é gratuito. Tem vários outros serviços, né, aplicações que trabalham com feature flag, mas aqui você tem gratuito dentro do Firebase. Questão de autenticação, também você tem vários outros fornecedores de autenticação, mas aqui o Firebase também tem uma camada gratuita bem interessante. Storage, Cloud Functions e IA, né? E cada um desses tópicos aqui em amarelo, você também consegue outros fornecedores, como a AWS, Cloudflare e assim por diante. Aí você vai ter a questão dos pagamentos, então aqui também vai depender muito do seu aplicativo, da sua empresa, né? Que tipo de aplicativo é, né? Para depender o que você vai utilizar, mas você pode utilizar as compras em app mesmo, tá? Então tem um package para você trabalhar com isso, e aí vai fazer toda a abstração lá das lojas do Google, né, e da Apple para você fazer os pagamentos, e você tem SDKs de terceiros, como por exemplo o Revenue Catch, o Conversion, que são gringos, né? E outros gateways de pagamentos, como PagSeguro, Stripe, né, Pagar.me, e aí, obviamente, como eu falei, vai depender muito da sua empresa, mas é interessante que você entenda um pouco, pelo menos, de como essas integrações funcionam. E para a gente fechar, a questão de métricas, né, relacionadas à qualidade do seu código. Então, geralmente a gente tem, né, o Dart Code Metrics, que era um padrão utilizado, era gratuito, mas agora ficou pago. E você tem o SonarQube, que também muitas empresas acabam utilizando para fazer toda a análise do seu código. Bem, pessoal, então essa foi uma visão geral, né, de alguns tópicos aqui que eu acho que são interessantes que você estude para ser um bom desenvolvedor mobile usando o Flutter, né? Obviamente, várias coisas aqui elas se aplicam a outras tecnologias também, mas esse não foi o foco, né? Com certeza eu esqueci de algum tópico aqui, então eu peço a sua ajuda, né? Comente aqui, né, aqui abaixo, aqui nos comentários, que tópico que você acha que eu esqueci, qual package, né, você acha que eu esqueci, qual abordagem você acha que eu esqueci, né? Ou se você acha interessante que eu acrescente alguma informação nesse roadmap, para que juntos, né, a gente consiga melhorar esse roadmap e eventualmente eu consiga gerar uma imagem ou gerar um site ali especificamente e deixar isso público, né, e sempre atualizado ali para ter um roadmap, né, mais atualizado mesmo do Flutter ali para guiar o estudo, né, de vocês, né. Geralmente esses roadmaps eles têm uma opinião muito forte, né, do criador, então a ideia é trazer a minha opinião para vocês, mas também pedir, né, a colaboração de vocês para a gente melhorar esse roadmap, beleza? Se você gostou desse vídeo, né, eu peço que você deixe o like aqui para apoiar o nosso canal e ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e mais desenvolvedores como você. Eu peço que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!